Aleluia. Hoje a pastora Mena, minha mãe, vai estar ministrando a palavra. E eu quero que você estenda essa mão também sobre a vida dela, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, pela tua filha que tem aqui se colocado à tua disposição como vaso de honra em tuas mãos, para ser um canal, um instrumento nas tuas mãos, como sempre tem sido ao longo dos anos, Pai. Nós abençoamos a vida dela e te pedimos, toma a vida dela com poder e autoridade para ministrar a tua igreja, o que o Senhor tem reservado para a noite de hoje. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Faz tempo, né, que eu não vim aqui ministrar, mas chegou o meu dia. Como sempre é costume, eu não consigo ministrar antes de um louvor. Então a Briane vai estar colocando um louvor que ele vai, não é tão de acordo com a ministração, mas é de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Amém? Eu quero que você preste atenção. Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. E agora, para cantar comigo essa linda canção, quero chamar meu filho Nicolas Henrique. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena e tão grande eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Amém, amados. Já pulou aqui a folha aqui. Vou achar, já achei. Amém? Como eu falei, né? O que eu vou estar ministrando hoje é sobre ser cheio do Espírito Santo. E como eu falei, não tem nada a ver com esse louvor, né? Mas é uma fase que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um tempo que eu só quero adorar o Senhor.
por tudo, em gratidão, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família e na vida da igreja. Amém? Em Efésios 5,18, você não precisa abrir, eu escrevi. Vai falar assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Amado, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E é engraçado, amados, que a gente tinha o conceito de ser cheio lá atrás, né? Ser cheio do Espírito Santo era falar em línguas, era pular, era... Não, isso também são consequências. Mas o que mais o Senhor fala que ser cheio do Espírito Santo é quando nós somos transformados. Amém? E quando Jesus, Ele morre e ressuscita, é muito interessante, amados, porque os discípulos, eles ficam inseguros, porque eles sabiam que Jesus ia para o céu. E eles começam a conversar com Jesus acerca da insegurança. E a Bíblia vai dizer assim: olha, Jesus falou, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não subir, o Espírito Santo não desce. Ele não vai descer. João 14 vai falar sobre isso. Amados, é muito importante quando você passa a estudar acerca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante, tão importante como Jesus na nossa vida. Jesus, ele veio para nos libertar, e o Espírito Santo, ele tem um papel que leva o pecador. Olha só, a pastora Patrícia começou esse culto falando sobre pecado, né? E o Espírito Santo, ele tem um papel de levar o pecador até a cruz do Calvário, de levar o pecador ao arrependimento. O Espírito Santo, ele tem esse papel, e por isso que é muito importante quando nós passamos a buscar mais dele. Amém? Cada vez menos nós vemos isso hoje, estamos vendo isso hoje dentro da igreja. As pessoas se preocupam menos a buscar a presença de Deus e do Espírito Santo. E por que eu falo isso, amados? Porque Deus tem falado comigo muito sobre isso. Porque nós estamos vendo uma igreja que não consegue discernir, amados, o que é a igreja do mundo. O mundo tem entrado dentro das igrejas e tem corrompido a identidade da igreja. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do homem, na nossa vida, quando nós o buscamos, ele, para a nossa vida, ele começa a convencer, esse é o trabalho dele, do Espírito Santo, a convencer
convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. O livro de João, no capítulo 16, você pode abrir, nós vamos ler, do 7 ao 11, vai falar que a vinda do Espírito Santo a essa terra tem um papel muito importante de nos convencer das coisas erradas. Amém? Você pode abrir? Você já colocou? Mas eu vou ler na minha versão para você. Mas eu vos digo, vou ler na minha versão que eu gosto mais. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque não crê em mim. O 11 ainda vai dizer assim, o 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais, o 10. O 11 vai falar assim, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? É muito diferente ali, né, a versão? Amados, quando você aceitou o Senhor Jesus, você tinha um perfil de vida, você tinha um perfil de família, e estava tudo bem, amados. Mas era pesado a vida que você carregava lá no mundo, não é verdade? Era tão pesado que eu e você resolvemos vir para a igreja e conhecer a Cristo. E quando você conhece a Cristo, né, a Bíblia, ela diz que Ele tira esse fardo pesado que está sobre os seus ombros, que é o fardo do pecado, do juízo, do julgamento que o diabo introduziu na vida do homem. Amém? O diabo, ele faz de tudo para introduzir esse peso sobre a sua vida. E ele tira isso e te mostra, Jesus, ele tira isso e ele te mostra um novo caminho. Um caminho de decisão, amados. Um caminho que quando você olhar para ele, olhar para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras, saber, sabe? É interessante que o Evangelho de Cristo, ele não vem, amados. O Evangelho de Cristo, ele não vem para te aprisionar. Ele vem para te mostrar a verdade. E quem vai decidir se quer ou não essa verdade é você. E a Bíblia fala que quem matava já não mata mais. Quem roubava já não rouba mais. E quando nós aceitamos, né? Quando você aceita, Ele te dá uma oportunidade para você ser liberto. Só que o grande problema, amados, que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, é que tem muitas pessoas dentro das igrejas que continuam aprisionados pelo pecado
do passado, aprisionado pelas velhas práticas, nós precisamos, amados, tudo que o Senhor tem falado, nesse tempo que eu estou no tempo do descanso. Pastor Cristian ministrou ontem em Tijucas, que nós temos que viver um tempo de descanso, né? E eu estou vivendo esse tempo de descanso. Nesse tempo nós precisamos mergulhar, amados, na palavra de Deus. Que não seja o pastor ou o seu irmão ou qualquer um que seja falar para você, mas que a própria palavra de Deus possa confrontar você. E a palavra de Deus, ela nos confronta para renunciarmos aquilo que nos aprisiona, que nos paralisa, aquilo que impede de nós sermos felizes e aquilo que nos impede de prosperar. Porque quando nós vivemos essa palavra, é o Senhor que nós estamos escutando, é o Espírito Santo que está nos direcionando. E quando você renuncia o pecado, a vida mundana, aí sim você vai começar a prosperar, a viver uma vida em paz, mesmo em meio às tribulações, porque tribulações nós sempre vamos ter, porque é através das tribulações que nós somos moldados pelo Senhor, amém? E quando você decide renunciar o velho homem, o velho eu, amém? Como é difícil, amados, a gente renunciar ao nosso eu, porque o nosso eu, ele quer tudo que o Espírito Santo não quer. O nosso eu, ele quer comandar. E quando nós renunciamos, o adversário, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Sabe por quê, amados? Porque é nesse momento que o Espírito Santo, ele desce sobre a sua vida. Quando nós renunciamos. E o inimigo, ele tem que se retirar, amados. O inimigo, ele não pode, com o poder de Deus, na nossa vida. Ele não pode. Ele não fica. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, o inimigo, ele vai saltar fora, porque ele não consegue, amados. Amém? O papel do Espírito Santo é nos regenerar, é nos santificar. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele toma posse da nossa vida, amém? Se nós falávamos palavrões, eu me lembro muito de mim, que assim que eu aceitei Jesus, eu andava com as minhas amigas, e quando eu aceitei Jesus, amado, quando eu me entreguei a minha vida para Jesus, eu permiti que o Espírito Santo, ele mudasse a minha vida, porque eu queria ser diferente do que eu era. E era tão engraçado que eu saía para caminhar com as minhas amigas, e quando eu queria falar algo que já era mundano, o Espírito Santo já falava comigo: ei, não é por aí. E o que é interessante
o texto que nós vamos ler agora, que está lá em Tito 3, do 5 a 7. Você pode abrir? Esse é o último texto que nós vamos ler, eu creio. Que diz assim: não por obras, é a parte B do 4. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu falei que era do 5 ao 7. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Quando nós largamos a vida do pecado, o Espírito Santo, Ele nos dá autoridade para nós resistirmos o diabo. Amados, é só quando nós largamos essa vida de pecado que vamos ter autoridade para resistir aquilo que o diabo está tentando. Porque o trabalho do inimigo, amados, é ficar 24 horas. Ele não descansa ao nosso derredor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor, nos cuidando, nos guardando, mas ao nosso derredor está o inimigo, o diabo, bramindo como leão, a quem possa tragar. A um vacilo seu, ele entra e ele faz um estrago na nossa vida. Amém? Devemos entregar, amados, eu vou voltar aqui. O Espírito Santo, ele tem o papel de nos guiar, de nos ensinar. Se tivermos um relacionamento com Ele, amado. Eu ministrei em Tijucas essa mesma palavra de modo totalmente diferente. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é uma pessoa da verdade. E eu ministrei lá que Deus Pai está no céu. Deus Filho também está no céu. Mas Deus Espírito Santo, Ele está na terra. E é Ele que nos ajuda a vencer tudo aquilo que o inimigo tenta contra nós. É Ele que nos ajuda. Nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. João 16:13 vai falar, eu não sei se eu anotei aqui, sim. Vai falar assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele tem o papel de nos ensinar. E olha só, amados, sabe por que acontece tantas divisões dentro das igrejas, né? Todas as igrejas.
igreja cristã, todas elas, está acontecendo muitas divisões. Por quê, amados? É falta de buscar o Espírito Santo. Fofocas, contendas, dissensões no meio do povo. Tudo isso é falta de buscarmos o Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, amados, nós não vamos mais julgar ninguém. Pessoas julgando umas às outras. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos parecidos com Jesus, amém? E parecidos com Jesus, nós não vamos mais fazer nada disso. Eu já estou encerrando, tá, amados? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, você não vê, amados. Se você começar a ler a palavra, você não vê Jesus excluindo ninguém. Mas você vê Jesus confrontando o pecado e acolhendo a todos. Porque é a palavra que nos confronta, amém? Mas se você não busca, você não lê a palavra de Deus, como que você vai ser confrontado? Como que você vai viver essa vida, né? Como você vai viver esse tempo cheio, né, do Espírito Santo? Estamos vivendo um tempo no meio do povo de Deus que as brigas são constantes, amados. Todo lugar. As pessoas, elas perderam o temor de Deus. Elas fofocam, elas falam uma das outras. E olha só, amado, nesse tempo, Senhor, eu tenho aprendido a conversar muito com o Espírito Santo. Eu tenho pedido para o Espírito Santo me ensinar em todas as coisas. Eu tenho pedido para o Espírito Santo me ajudar a orar como convém. O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Ele te fortalece. Ele te dá direção. Em Romanos 8:22, fala assim, ó: também o Espírito Santo é semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados, o Espírito Santo é Ele que intercede por nós. É Ele que nos ensina a orar como convém. Amém? Ele é a garantia da nossa salvação. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do crescimento espiritual. Quando você é cheio do Espírito Santo, você cresce espiritualmente. E aquele jeito, amados, olha só, aquele jeito que você tinha, que nós tínhamos, né? Às vezes, mal-humorado, né? Eu me lembro que eu lá atrás eu falava assim: ai, não fala comigo hoje, porque hoje eu não estou legal. Não vem que não tem, nem me incomode. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, amados, a gente passa a não se incomodar com mais nada. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente aprende a amar, a perdoar, a ver o outro como ele é. Porque o problema dele, o problema do outro,
pode ser a tua fraqueza, mas a tua fraqueza pode ser o problema do outro, amém? Então é vice-versa. Acho que eu falei alguma coisa errada, não. A fraqueza do meu irmão pode ser a minha, como é que se diz a palavra? A minha força, o meu ponto forte. Mas o ponto forte do meu irmão pode ser a minha fraqueza. Então, amados, quando eu busco o Espírito Santo de Deus, quando eu começo a pedir, nesses últimos tempos, a minha oração tem sido essa: Espírito Santo de Deus, me ensina a ser calma, me ensina a olhar para o meu irmão com amor, não cobrando nada, mas entendendo, porque os tempos são difíceis, amados, e cada um de nós enfrentamos uma luta diferente. Cada um enfrenta um tipo de luta. E vai ser assim, amado, eu sinto muito lhe dizer, vai ser assim até a vinda de Jesus. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, se nós queremos viver a cruz, se nós queremos renunciar o pecado, renunciar o mundo, se nós queremos ir morar no céu com o Senhor, nós precisamos ser moldados a cada dia. E é através das lutas que nós somos moldados, amém? Eu quero que você fique de pé. A Briane vai colocar um louvor. E eu quero que você, amado, se você foi tocado por essa ministração, enquanto esse louvor estiver tocando, eu quero que você comece a conversar com o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele é uma pessoa, Ele é Deus. E Ele quer que você, nesse momento, reconheça aquilo que você precisa buscar ainda. Faça sua oração a Ele. Diga para Ele: Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui. A presença de Deus é palpável nesse lugar, amado. Aproveite essa presença. Se coloque diante dEle e diga para Ele: Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida de transformação a cada dia. Espírito Santo, me ajuda a vencer esse mundo. Espírito Santo, me ajuda a reconhecer o meu eu, o meu pecado. Porque eu sei que sozinho eu não consigo. Diga, pensei eu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nenhum dos teus planos Oh, se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus vem, Espírito Santo. podem se Vem frustrar. e toma, Espírito Santo, a cada mente nesse lugar. Podem se frustrar. E derrama algo novo nessa noite na vida dos teus filhos que aqui estão. Os planos de Deus, Deus, ninguém pede. Pode
oração, se você chegou nesse lugar, se você chegou aqui com alguma enfermidade, algum tipo de dificuldade, a casa de Deus é casa de oração, amém? Se alguém precisa de uma oração, você pode vir aqui na frente, pode levantar sua mão, se você quiser, alguém pode ir até onde você está. Não saia desse lugar como você chegou. Amém? O Espírito Santo está no nosso meio. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É na pessoa do Espírito Santo que Ele está conosco todos os dias até o fim. Amém? Se você precisar de uma oração, levante a mão, a gente vai até você e a gente ora por você. Amém? Vou chamar a pastora Patti. Depois também a Eunice, que vai estar dando... Pode sentar um pouquinho. Eles vão estar passando para a gente as programações dos próximos dias. Estamos aí chegando no final do ano e vamos ter algumas programações diferentes. E elas vão estar comunicando aqui com a gente, tá bom? Encerrar. Amanhã vai ter o encerramento do ano na célula dos homens e eu vou estar aqui com a Eunice dando uma decoradinha para o culto de domingo que vem. Então as mulheres que estiverem disponíveis, quiserem estar aqui também, vamos estar aqui, vamos fazer um cafezinho, né? Para a gente arrumar a igreja para domingo que vem, que vai ser o nosso culto luz, né? O nosso culto de Natal. E nós queremos pedir para que cada família, aqueles que puderem, né, aqueles que tiverem condições, tragam um prato. A gente queria fazer uma comida diferente, mas o prato acaba sendo mais barato, porque cada um usa o que tem em casa, né? Então acaba que fica mais fácil. Cada um pode trazer algo, se quiser colocar ali no grupo o que vai trazer, pode colocar. E nós vamos, em nome de Jesus, trazer os nossos irmãos venezuelanos, aquela família que chegou, né? A gente vai conseguir carona para eles virem, em nome de Jesus, amém? A irmã Andréia está providenciando. Então, cada um traz um prato para a gente estar aqui comemorando o Natal em família. E convide uma família para estar aqui, né? Se cada família convidar uma família, a gente coloca as outras cadeiras que estão lá atrás, né, pastor Ulisses? Em nome de Jesus. Amém? Vamos trazer pessoas com uma estratégia para que ouçam o que Jesus veio fazer nesse mundo, né? Então nós vamos usar este culto como ensinamento realmente, aproveitar, né? Como o apóstolo Paulo falou, fiz-me de tudo para com todos a fim de ganhar alguns. A gente sabe que Jesus não nasceu nessa data, né? No dia 25, a gente não sabe exatamente quando foi, deve ser ali por setembro. Mas não importa, o que importa é que a gente vai celebrar, como a gente sempre faz, a vinda do nosso Senhor e aproveitar essa data para ensinar, né, o quanto o Senhor nosso Deus nos amou ao ponto de enviar o seu próprio Filho a essa terra. Então convide pessoas, lá no grupo tem o convitezinho online, você pode mandar esse convite, né? E se você trouxer uma família, lembre de trazer um prato para essa família. Amém? Glória a Deus. Então, é isso. Domingo que vem, 19 horas. 30. Graça e paz, amados. Os visitantes nossos que estão ali, né, são convidados, ela também. Hoje a gente tem 3 visitantes. A gente agradece a presença e reforça o convite para vir comemorar com a gente, né? Esse único exemplo de amor que foi Jesus, né? E essa igreja, ela tem por nome Restaurando o Amor. Então esse culto vai ser realmente um culto de distribuição de amor. Então é o culto de Natal. Como a pastora Patti falou, não sabemos certo a data que Jesus nasceu, mas é por nossa obrigação comemorar como irmãos. Os visitantes, né, não precisam trazer um prato, porque se cada uma de nós trazermos, já vai dar para todo mundo. E a gente só faz questão da presença de vocês.
Realmente é às 19h30, mesmo horário de hoje. E vai ter carona para vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu queria também fazer um pedido. O pastor Cristian falou dos venezuelanos. São 9 pessoas numa família. A igreja já está ajudando eles com roupa. A gente já arrecadou roupa, já ganharam fogão, né? Ganharam um botijão de gás, mas ela deu um colchão, né? Mas nós precisamos de uma carga de gás. Então, quer dizer, é só R$140, mas se cada um der R$10, já paga a carga de gás. Então, se a Adriana puder colocar o Pix do pastor Cristian lá na tela, que aí o pessoal copia, né? E deposita lá os seus R$10 para ajudar. Por favor, porque ele já tem um casco, falta só a carga. Amém? Essa igreja também tem feito, a gente arrecada entre nós alimentos para formar a cesta básica para ajudar pessoas que nos procuram. Então, nós temos uma cesta ali, ela está incompleta, porque a gente já completou outra para doar para eles, né? Já foi levado para eles. Mas a irmã Doris, lá de Tijucas, pediu uma cesta básica para a igreja de Tijucas. Então, se todo mundo estiver de acordo, a gente repassa aquela ali para ela e a igreja de Tijucas completa. Pode ser? Então, aí a pastora Pátia avisa, não sei como ela vai fazer para buscar, mas resolve o problema de imediato. Pode ser? E quem sabe a gente já, no próximo culto da virada, cada um vai trazer 1 quilo para a gente montar mais uma cesta básica. Mas aí, esse domingo que vem, eu trago os papeizinhos. Amém? Glórias a Deus, amém? Vamos ficar de pé. Deus está abençoando a sua vida. Glórias a Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez aqui nessa noite. Queremos desejar uma semana de bênçãos para todos vocês, amém? O amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Tenham todos uma semana de vitória. E não vai embora sem cumprimentar pelo menos os 5 irmãos, né? Dar um abraço bem forte. Desejar uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus, amém.